Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo e hoje eu queria fazer tipo uma revisão do dia de hoje, né? A partir de hoje eu queria começar a fazer meu diário de trade, tentar passar para vocês a minha visão de mercado, porque querendo ou não, isso vai fazer com que eu aprenda mais ainda e me aperfeiçoe mais. Era um hábito que eu tinha diariamente de fazer, só que eu perdi o costume. Então eu queria fazer isso. Obviamente o seu estilo operacional tem uma grande probabilidade de ser diferente do meu, mas às vezes tem operações que é bem parecidas, então eu quero compartilhar com vocês o que foi a minha visão de mercado de hoje. Por mais que não tenha sido parecido seu estilo operacional, é bom às vezes você ter uma visão de fora, né, para tentar entender o que aconteceu. Então vamos lá, hoje a gente vai analisar o índice e o dólar. Começando aqui eu gosto sempre de analisar, começando pelo dólar, certo? Eu gosto de analisar o que está acontecendo nos gráficos diários. Quando fecha a semana, quando está começando a semana na segunda-feira, eu gosto de olhar o semanal. A gente viu que o dólar estava acumulando aqui dentro dessa região, já tinha 1, 2 e ontem ele conseguiu romper. Então aqui era um ponto interessante para observar. Então o que foi que eu fiz ontem? Eu tinha esses alvos aqui, ó. Trabalhei com espelhamento desse candle 52 para cima. Então eu tinha essas possibilidades de alvo. A partir do momento que ontem terminou, eu vou marcar a máxima do candle de ontem, né? Com o intuito de saber os possíveis pontos de resistência. E tinha uma outra resistência que eu estava de olho, que era desse candle 50, que foi uma barra bem forte de venda. E aqui poderia ter uma defesa do lado vendedor. Então depois eu gosto de olhar os 120 minutos para tentar entender o que estava acontecendo. E ontem a gente viu que o mercado ele fez um pivô, ele conseguiu sair dessa região de range. Cadê aqui? Ele conseguiu sair dessa região de range, rompeu, fez um pullback nela. E a partir do momento que ele fez esse pullback, ele veio retestar essa região de máximo. E hoje ele já abriu com um gap buscando seus alvos para cima. Inclusive, se a gente botar no gráfico diário, hoje, daqui desse espelhamento que a gente viu, que era justamente aquele rangezinho que ele estava trabalhando, ele abriu já no primeiro alvo. Então eu gosto depois de olhar uns 60 minutos, e nos 60 minutos só me confirmou o que os 120 minutos disse. Fez um pullback, rompeu e aqui formou um padrão chamado Trick Entry, que é uma espécie de pullback dentro do pullback. Aqui a gente já consegue ver as médias já tendenciosas, com uma tendência bem definida de alta. Aqui ele só triscou na média de 20 e tomou choque, né? Hoje já abriu na região de primeiro alvo aqui. Indo por 5 minutos, o que é que a gente vê? Hoje, inclusive eu até pensei na possibilidade, já que ele ficou acumulando aqui dentro dessa região, eu não pensei em compra no primeiro candle, certo? O que eu pensei na possibilidade dele vir testar essa região aqui, de topo de ontem, né? Fechar esse gap para depois continuar esse movimento. Só que eu vi que o mercado ele não conseguia cair. Então aqui, ó, nessa região aqui, que eu vi que ele estava tentando defender aqui esse ponto. E aqui ele bateu aqui na média de 9 e jogar o preço para cima, aqui me autorizaria uma compra. Aqui me autorizaria uma compra. Eu teria como alvo essa região, assim como também, que é o alvo de 100% daquele espelhamento do candle diário. Assim como também eu teria esse próprio range aqui, ó, para cima, e ele cravou lá os seus alvos, né? Mas eu vou tirar esse daqui por enquanto. Então ele rompeu essa região, ele me autorizaria essa compra aqui com stop aqui na mínima aqui desses candles, ou então se você é um pouco mais conservador, no rompimento dessa máxima, porque aqui acionaria os stops de todas as pessoas que venderam, com o stop na mínima do candle que fez o rompimento, porque se um candle desse ele é limpo, significa que ele não foi tão bem assim. Então a partir do momento onde ele foi rompido aqui nessa região, acionou os stops de quem estava vendido e o mercado foi embora. Então ele chegou a cumprir lá os seus alvos. Depois que ele chegou aqui nessa região, vamos tentar entender o porquê ele parou ali, né? Eu acredito que tudo tem um porquê. Vamos ver aqui, vamos tentar fazer o espelhamento dessa região aqui, ver se chegou o terceiro alvo, mas passou também. Enfim, deve ter tido alguma resistência aqui, tinha essa máxima aqui desse ponto, ele bateu aqui, depois que ele cumpriu esse movimento, ele voltou tudo aqui, meio que ameaçou voltar, mas aqui já estava bem complicado. Aqui eu até estava vendo um certo comportamento de deriva aqui dentro dessa região. Desse canal, né? Aqui, ó, tipo um canalzinho. Tava vendo um comportamento de deriva e depois que ele perdeu a deriva aqui, ele voltou. Só que o mercado hoje estava bem tendencioso e foi embora.
Aqui ele meio que acumulou aqui dentro dessa região e depois com esse candle aqui deu o início de um novo movimento de alta. E assim se terminou o dólar hoje em 5, não terminou ainda, mas está bem perto de terminar, acima da casa dos R$5 novamente. Já o índice, a gente vê algo, vamos fazer o que a gente fez no dólar, vamos ver o diário. O que é que a gente tinha no diário? O índice estava bem parecido com o dólar, só que de uma maneira oposta. Enquanto o dólar estava em baixo, o índice estava em alta. E ele estava acumulando aqui nesse candle 40. A partir do momento onde ele perdeu o candle 40, eu posso usar ele como uma referência para ver os futuros preços que ele pode atingir, né? Inclusive, depois que ele perdeu aqui esse fundo, ele deu uma beliscada aqui no primeiro alvo, depois acumulou aqui, mas ele os compradores não conseguiram segurar o preço nessa região. Aí a gente vai para os 60 minutos. Aí nos 60 minutos estava um pouco bagunçado aqui, ó. Na verdade, os 120 minutos. Mas mesmo assim, estava muito bagunçado, uma região muito feia. A gente vê muito pavio aqui, ou seja, uma indecisão total. Então, a partir do momento onde o preço definisse para onde iria romper, ele provavelmente ia andar. E hoje a gente, assim como o dólar, a gente abriu em gap, só que em gap de baixa. E depois que ele decidiu o caminho que ele queria seguir, ele foi embora. Aqui a gente abriu dentro desse candle 1, certo? E eu pensei, poxa, aqui é uma região que quem comprou esse ponto aqui, o stop está aqui na mínima desse candle. E quem está defendendo aqui, o stop está na máxima. Então, para onde romper aqui esse candle 1, ele vai. Dito e feito, ele ficou acumulando aqui dentro. Esse candle 17 cutucou essa região de fundo, mas ele deu o start mesmo aqui nesse candle 19. Na perda desse candle aqui 17, porque aqui, veja isso aqui como a última tentativa dos comprados de jogar o preço para cima. Então, perdendo isso aqui, eles meio que iam desistir dessa venda. Depois que desistiram dessa venda, a gente chegou no alvo de 100% daquele candle diário, como a gente tinha visto aqui anteriormente. Tá aqui, ó, o alvo de 100%. Só que ao longo do dia, depois que ele atingiu esse alvo aqui de 100%, ele ficou acumulando aqui dentro dessa região. Então, ele sempre, a média, meio que empurrando o preço para baixo, até que ele não conseguiu mais segurar e rompeu aqui já. Mas isso aqui já era um horário um pouco mais avançado, digamos assim, umas 3h50, quando ele fez o seu último fundo do dia. Então, para quem gosta, inclusive no vídeo de hoje que eu soltei mais cedo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, então não se preocupe, você vai ver. Inclusive eu comento a respeito disso. Por exemplo, aqui ele deixou um pivôzinho, porém a gente tinha essa resistência, ele falhou aqui em continuar, deu stop em quem vendeu e botou o stop aqui nessa região, mas depois ele fez um novo pullback aqui e uma venda aqui, ó, com stop aqui nessa região aqui, entendeu? E ele foi lá buscar os seus alvos, talvez desse espelhamento, desse triângulo descendente que ele formou aqui durante a tarde. Deixa eu pegar esse outro topozinho aqui, menor, pronto, tá, opa. Ele trabalhou, se a gente considerar isso aqui como uma violação, ele trabalhou com esse outro topo aqui, talvez foi uma violação nos 10 minutos, quer ver? Exatamente, ó, nos 10 minutos só foi uma violação, ele não conseguiu fechar fora. Então às vezes o mercado ele é assim, ele não considera as violações. Então ele cumpriu lá o seu alvo desse espelhamento hoje, por isso que provavelmente o preço parou ali por conta disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um dia legal. Esse é um vídeo mais simples e eu pretendo continuar com esse tipo de modelo de vídeo até para me aprender mais, me estimular mais a analisar o contexto do dia a dia para melhorar mais ainda a minha análise. Eu espero que vocês fiquem com espero que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Valeu, falou, fui.